A água é de longe um dos recursos naturais mais essenciais para a vida de todas as espécies. Já faz muito tempo que ela não cai dos céus na forma de chuva, ocasionando uma das maiores secas que só não estão atingindo a Amazônia e o Pampa do nosso país atualmente, o que reflete em nosso alimento, saúde e contas, por exemplo. Para explicar os motivos disso e o papel humano neste processo, Flávia Bottino, que é bióloga e pós-graduada em recursos hídricos, nos explica em detalhes sobre essa seca que já atinge várias partes do globo. Eu vim aqui hoje responder algumas perguntas sobre a crise hídrica e a seca no país. Primeiro é importante a gente deixar claro que a seca é um fenômeno natural que ocorre em todos os lugares e ela ocorre por causa da circulação atmosférica e das correntes oceânicas. Então, naturalmente, a gente vai ter regiões mais secas e regiões mais úmidas dentro de um mesmo país, por exemplo. O que está acontecendo é que a gente está noticiando aí e vivendo isso na pele, secas prolongadas em regiões que normalmente não são tão secas. Por que isso acontece? Acontece principalmente por causa da perda de biomassa vegetal. Deixando isso em palavras mais populares, devido ao desmatamento. O desmatamento diminui a capacidade de armazenamento de água no solo que é proporcionada pelas raízes dos vegetais. Além disso, os vegetais, eles têm uma capacidade de trocar gás, com a atmosfera. Então, essa troca gasosa ocorre produzindo vapor de água, que é o que vai alimentar o nosso país, por exemplo, com chuvas. Por exemplo, nós já vimos aí também noticiado pela mídia o conceito de rios voadores, que é toda aquela biomassa vegetal, todos aqueles vegetais lá na floresta amazônica transpirando, esse vapor de água sobe para a atmosfera e através dos ventos chegam no estado de São Paulo, abastecendo o sudeste todo de chuvas. Quando a gente retira essa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja da floresta amazônica ou do cerrado, a gente diminui a capacidade de evapotranspiração dos vegetais, diminuindo esse vapor de água na atmosfera, deixando-a mais seca. Além disso, esses vegetais acumulam, armazenam água no solo, que vão abastecer os rios, de água, o lençol freático, ao longo do ano. Então, isso permite com que a água tenha um fluxo constante ao longo do ano inteiro. As represas refletem esse fluxo de água do rio porque elas nada mais são do que construções para estocar água. É que elas são usadas para os mais diversos fins, como, por exemplo, o mais popular que a gente conhece é a produção de energia elétrica. Através da força da água, as turbinas giram e produzem energia elétrica para nós. Mas as hidrelétricas também podem ser usadas para irrigação, para abastecimento de cidades, para dessedentação de animais, para produção de peixes. Então, a manutenção do fluxo de água nos rios através do abastecimento do lençol freático está intimamente relacionada com a quantidade de água nas represas, Além disso, com o calor elevado, essa água na represa evapora mais, então a gente tem um ciclo aí, sem vegetais, sem evapotranspiração, sem estoque, mais calor, mais evaporação das águas superficiais. Então não dá para falar de mudança climática sem falar de desmatamento. Elas são assuntos intimamente relacionados, tá? Quando a gente retira esses vegetais aí, a gente está interferindo totalmente no ciclo da água. Por quê? Porque a água não é um recurso que a gente pode produzir. A água que existe no planeta é ela desde sempre. Ela evapora, cai sob a forma de chuva, a gente consome, depois ela evapora novamente, não tem produção de água. Então, o nosso papel hoje é olhar para o nosso consumo. Então a gente tem que ter consumo mais consciente, mesmo que seja o consumo doméstico, tomar banhos mais curtos, não lavar calçadas, diminuir a quantidade de banhos, fechar a torneira na hora de lavar a louça, de escovar os dentes, tá? E o que a gente precisa também? Diminuir o nosso padrão de consumo. A indústria, ela utiliza grande quantidade de água. Então a gente precisa verificar se quando a gente consome um produto, a gente realmente precisa daquilo e qual é o impacto que aquilo vai causar no meio ambiente. Eu sei que é muito difícil falar isso, e nem todo mundo faz isso. Mas agora a gente precisa pensar nas gerações futuras. Crescimento exacerbado da agricultura em detrimento do desmatamento desordenado, tá? Crescimento de cidades, pavimentações, retirada de matas, e a gente está vendo aí, através do mapa Biomas, uma perda de quase 30% da cobertura vegetal no nosso país.
Então, é grave, a crise é grave, nós temos que começar a agir e temos que começar a fazer o nosso papel enquanto cidadãos conscientes.